Primeiro João, primeiro Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Todos encontraram? Diga amém. Nossa, isso é meio pouco aí. Todos encontraram? Diga amém. Glórias a Deus por isso. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 da palavra do nosso Deus, diz assim a palavra do Pai. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Pai, muito obrigado por este momento. Sempre inicio essa oração no espírito de gratidão. Gratidão pelo privilégio, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos reunidos na Tua casa e participarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, num ato simbólico diante do pão e do suco da videira. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida de cada irmão presente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, esta reunião deste povo forma-se o corpo de Cristo, para te adorar, para te glorificar, para bendizer o teu santo nome, também para alimentar da tua palavra. Por isso pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, ministra as nossas vidas através do teu poder, através da tua palavra. Dá-nos, Senhor, conhecimento da verdade, e a verdade é a tua palavra e é soberana. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas, alimenta, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, através do poder da tua palavra, e estejas conosco. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, para a tua glória, e todos digam amém. Podeis sentar, queridos e amados, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Serei breve na palavra, porque hoje nós temos aqui uma noite especial, onde vamos honrar as mães aqui nessa noite. Teremos apresentação. Será uma noite linda, já está sendo, no nome de Jesus. Queridos, o tema da mensagem nessa noite é o Cordeiro de Deus. Jesus veio a esta terra como um cordeiro sem pecado, a fim de levar sobre si o quê? A culpa de um mundo pecaminoso. É muito importante esta palavra para esta noite, para que nós tenhamos entendimento do ato praticado, do porquê estamos reunidos numa noite como esta, diante do simbolismo do corpo e do sangue de Jesus, no pão e no suco da videira. Então é muito importante termos entendimento, termos conhecimento e praticarmos esse ato com entendimento, com amor, no coração, sempre entendendo que o Senhor nos ensina para fazermos em memória dele, pelo ato praticado, do amor de Deus, da graça divina para conosco. Então nós precisamos entender um pouco mais a respeito desse assunto. Jesus veio a esse mundo sabendo, querido, que haveria de morrer, mas também sabendo que haveria de viver. Hoje, o céu é nosso, porque Jesus esteve disposto a deixar o céu para estar no nosso meio. Então repita comigo: eu sou filho de Deus, porque Jesus se tornou filho do homem. Ele veio a este mundo, se tornou filho do homem. Por muitos momentos ele diz o filho do homem, dizendo a respeito de si mesmo. Veio a este mundo para tornar-nos filhos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos lá. Opa, agora vai. Levítico 4 trata o caso de uma pessoa que houvesse pecado, porque a finalidade do Senhor vir a este mundo foi por conta do pecado já praticado já no início, praticado através
Ali então começa sacrifício. Como começa sacrifício? Porque através do pecado de Adão e Eva, eles colocam ali umas folhas para tampar o seu sexo, porque eles sentem vergonha, eles erraram, eles pecaram. E diz a palavra do Senhor, antes de retirá-los do jardim do Éden, o Senhor então coloca nele roupas de couro, de pele de animal. Para o Senhor confeccionar essa roupa de pele de animal, houve morte. Está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 21, onde o Senhor veste Adão e Eva com peles de animais. Isso mostra já no princípio que havia morte por conta do pecado praticado. Ali já começa, alguém tinha que pagar pelo pecado do homem. E estes animais morreram por conta do pecado de Adão e Eva. E em Levítico capítulo 4 trata o caso de uma pessoa que houvesse pecado por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Então, como era esse ato? São mencionadas 4 categorias de pecadores no Velho Testamento para que houvesse sacrifício. Primeiro, o sacerdote. Por conta do pecado do sacerdote, diz a palavra do Senhor Deus que deveria trazer na casa do Senhor um novilho. E esse novilho deveria ser sacrificado para a expiação do pecado do sacerdote. Havia também o pecado da congregação, que era o povo no todo. Por conta do pecado, lá mesmo quando as tábuas dos mandamentos chegaram até o povo, e eles estavam diante de um bezerro de ouro, e ali eles pecaram contra o Senhor, a ponto de Deus dizer a Moisés: desce lá porque o povo se corrompeu. Então a congregação também, havia os anciãos, e os anciãos pegavam também um novilho. Esse novilho era sacrificado para expiação, para perdão do pecado do povo no todo. Também havia o governante, o príncipe da época, o líder do povo. Ele deveria, por conta dos seus pecados, trazer à presença do Senhor um bode, para que fosse sacrificado para perdão dos seus pecados. Havia também a pessoa comum. A pessoa comum, ele deveria trazer na presença de Deus, para a expiação do seu pecado, uma cabra ou um cordeiro. Amém, querido? Cordeiro. O que João Batista disse de Jesus? Eis que vem aí quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Então, esses quatro categorias eram mencionadas em Levítico capítulo 4. O sacerdote, a congregação, o governante e a pessoa comum. Diz a palavra do Senhor em Levítico 4:35. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará a expiação dos seus pecados que cometeu, e ele será o quê? Perdoado. Como é que se fazia no pecado da pessoa comum? Ele trazia uma cabra, ou ele trazia um cordeiro. Chegava à presença do sacerdote, ele não entregava este cordeiro e logo saía e ia embora e dizia: pronto, fiz a minha parte. Não, ele tinha que ficar naquele momento do sacrifício. Diz a palavra do Senhor, ele tinha que pegar o cordeiro, segurar na cabeça do cordeiro e olhar para o cordeiro. E naquele momento o sacerdote rasgava, cortava a garganta do cordeiro, para que se tirasse todo o sangue do cordeiro. E por que a pessoa deveria ficar segurando o cordeiro? Para que ela entendesse que ela era pecadora, e aquele cordeiro estava morrendo por causa do pecado dela. Ela tinha que entender que aquele cordeiro estava morrendo no lugar dela. Amém, queridos? Estão entendendo? Então o povo praticava os seus pecados da carnalidade e tudo mais, pecados também inconscientes. E eles iam à casa do Senhor nos anos festivos, segundo a ordem de Deus, e levavam então, os mais pobres levavam os seus cordeiros, e chegavam lá, seguravam o cordeiro era imolado, e ele olhava para o cordeiro, ele tinha que segurar na cabeça, porque ele tinha que estar sempre olhando para aquele cordeiro, e tendo o entendimento: o cordeiro está morrendo no meu lugar.
porque o salário do pecado é a... Então o cordeiro morre no meu lugar. Amém, querido? No Velho Testamento. E tinha que estar lá. Não poderia deixar o cordeiro ir embora para casa dizendo: está tudo feito, está consumado. Não, de maneira alguma. Amém? Eles tinham que pegar o cordeiro e olhar para o cordeiro. Era uma transferência. Meu pecado passa para o cordeiro e o cordeiro morre no meu lugar para tirar o meu pecado. Entenderam? Ah, ninguém, vamos começar tudo de novo. Entenderam? Ele tinha que ficar lá para entender que aquele cordeiro estava morrendo no lugar dele. Porque ele pecou e o cordeiro morre. O sangue é derramado. O cordeiro morreu por conta do meu pecado. A justiça de Deus requer que o transgressor pague a penalidade da transgressão. E essa penalidade é a morte. Assim, se somente a justiça prevalecesse, todos nós morreríamos, pois todos nós o quê? Pecamos, querido. Se nós vivêssemos hoje a lei, porque hoje nós vivemos o tempo da graça. E o que é graça? Favor imerecido. O que é graça? Eu não mereço, mas Jesus morreu no meu lugar, sem merecimento algum. Então hoje nós vivemos a era da graça, não mais a era da lei. A era da lei, no pecado, na justiça de Deus, nós não iríamos prevalecer. Na lei do Senhor, se nós formos julgados pela lei do Velho Testamento, nenhum de nós, nenhum sequer, sobreviveria. Mas graças a Deus pela graça divina, graças a Deus pelo amor que Ele tem por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no meu lugar, para que todo aquele que crê no Senhor não pereça, mas tenha vida. Graças a Deus por seu amor. Graças a Deus. Por isso nós estamos aqui. Por isso, Deus quer trazer ao meu entendimento, ao teu entendimento, o ato praticado. Não estamos aqui por merecimento. Não estamos aqui porque somos bons. Não estamos aqui por nossa capacidade humana. Não estamos aqui por nossa inteligência, o nosso intelecto. Não estamos aqui porque somos melhores que os nossos vizinhos, que talvez não se converteram e não têm entendimento de Deus algum. Não estamos aqui porque somos melhores. Estamos aqui porque somos pecadores e necessitamos de Deus, e estamos na casa de Deus, buscando a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o favor de Deus e a graça divina. Amém, querido? Não somos melhores que ninguém. E por entendermos assim, não podemos desfazer de ninguém. E saber que todos precisam, assim como nós, da presença, do favor e do amor de Deus para com as suas vidas. Diga amém. Amém. Aleluia. Romanos 6,23 diz o quê? Pois o salário do pecado é a... Então não podemos ser julgados pela lei, porque pela lei perecemos, pela lei morremos. Pela lei nós deveríamos trazer sempre na casa de Deus, anualmente, um cordeiro para morrer no nosso lugar. E haja cordeiro, hein? Haja cordeiro. Tinha que ter uma criação enorme de cordeiros. Vocês lembram da palavra de Deus quando Jesus entrou em Jerusalém, e quando ele chegou na frente do templo, o povo estava lá, os cambistas estavam ali vendendo pássaros, vendendo cordeiros, porque o povo ele se acomoda de tal maneira que eles não traziam mais o fruto da sua casa, da sua fazenda, nem da sua criação. Sabe o que eles saíam? Eles saíam com dinheiro, porque chegavam na frente do templo, já tinha tudo para vender lá. Eles chegavam na frente do templo e falavam assim: me dá um cordeiro aí que eu vou levar para o sacrifício. Não era isso que Deus queria. Tinha que trazer de sua casa, tinha que trazer do seu rebanho, tinha que trazer ali da sua família, e não comprar. E Jesus foi lá e arrebentou com tudo. Um momento onde nós vimos que Jesus ficou nervoso e com força.
Porque pegou um chicotinho lá e saiu batendo em todo mundo, abrindo tudo, espantando com tudo, porque não era a vontade de Deus. E nós hoje, por não ter entendimento, ou por não buscarmos entendimento, também entramos em comodismo. Praticamos a ceia como se fosse algo qualquer. Praticamos a ceia como se fosse mais uma coisa, como se fosse algo rotineiro. Não, queridos. Estamos praticando a ceia para trazer à nossa memória o amor sacrificial de Cristo Jesus, que Ele morreu no meu lugar, morreu no teu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, porém, é misericordioso, e a misericórdia de Deus é grande, o favor de Deus é grande. Mesmo sendo eu pecador, mesmo sendo você pecador, Deus é um Deus de misericórdia. Diga: louvado seja Deus. Em Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7, e o 7 na parte A, diz assim: passando pois o Senhor perante ele, quem? Moisés, clamou o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em amor e verdade, que mantém o seu amor a milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Louvado seja Deus. Amém, querido? Louvado seja Deus que estamos na época da graça. Louvado seja Deus que não estamos vivenciando mais a lei. Louvado seja Deus pelo plano do Senhor, o propósito do Senhor de nos livrar, de nos libertar, de nos abençoar, porque Ele é misericordioso e Ele é piedoso, tardio em irar-se, grande em amor e verdade. Louvado seja Deus, que nos dá a oportunidade e o privilégio de participarmos de uma noite tão abençoada, tão poderosa, tão maravilhosa, que é sentarmos diante da mesa do Senhor e compartilhar deste simbolismo e entendermos o amor de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo. A salvação, queridos, é gratuita, mas não é barata. Custou a Deus o sacrifício extremo da separação do seu Filho. Jesus estava ali e o Senhor já havia, num ato profético, uma profecia messiânica, já havia dito que do ventre da mulher viria aquele que seria machucado o calcanhar, mas pisaria e esmagaria a cabeça de Satanás. Uma promessa messiânica, falando a respeito de Jesus que viria, que participaria de um sacrifício tremendo, por amor a mim e a você, para a salvação de nossas almas. Jesus fez um sacrifício voluntário. Ele preferiu entregar o cetro nas mãos do seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer vida aos que estavam prestes a perecer. Olha que ato maravilhoso. Ele está diante do Pai, do cetro, do seu reinado. Ele está ali sentado ao lado do Pai, em poder, grandeza e glória. E ele vai se despindo dessa grandeza, desta glória, e vem a este mundo pecaminoso, vem a este mundo sabendo que iria viver. Antes de Jesus vir à terra, ele conhecia os sofrimentos, humilhações e vergonha que isso traria. Ele sabia que seria o quê? Desprezado, rejeitado, insultado, cuspido, tratado como o mais infame dos criminosos, e morreria sobre a cruz, mas estava disposto a pagar o preço. Diga amém. Mesmo sabendo o que fariam com ele, ele veio a este mundo, porque naquele momento ele via você, ele via a mim, pecadores, homens e mulheres falhos, e ele olhava para nós. E eu acredito que se perguntássemos a Jesus, ele diria para você e para mim nessa noite: faria tudo novamente. Faria tudo novamente. E ele sabia humanamente o que ele ia passar. Pois quando estava no Getsemane, ou Getsemane, que significa prensa de azeite, ali ele foi prensado, ali ele chora, ali ele sua gotas de sangue, porque ele sabe que os seus algozes estão chegando, e ele sabe o que vai enfrentar, ele sabe
da rejeição, do desprezo. Ele sabe que aqueles 12 que estão com ele vão fugir. Ele sabe que entre aqueles 12, um já não estava, porque ia traí-lo. Ele sabe que um que estava ali com ele, que dizia: não vai acontecer nada no Senhor, eu vou estar do teu lado, que é Pedro, o nega por 3 vezes antes que o galo cante. E ainda tem teólogos que dizem assim: não é o galo, é uma outra coisa. E quando eu fui em Israel, eu cheguei num quintal lá, estava cheio de galo. Eu falei: meu Deus, o pessoal fala que não existe galo em Israel. Olha aí, punhado de galo. E antes que esse galo cante, Pedro nega o Senhor por 3 vezes. Ele sabia de todas estas coisas. Ele sabia que iriam esbofeteá-lo, cuspir, bater com uma cana em sua cabeça, colocar sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele sabia da humilhação, ele sabia que teria que andar no meio do povo segurando uma pesada cruz. Ele sabia que no caminho do Gólgota ele seria crucificado. Ele sabia que as pessoas iriam zombar dele e dizer: se você é o Filho de Deus, desce daí. Ele sabia que iriam cravar em suas mãos, que iriam cravar em seus pés um prego de 15 centímetros. Ele sabia que ele ia pedir por conta da sede de água, iriam dar para ele vinho estragado. Ele sabia que ia chegar um momento que iriam furar o seu lado e iriam verter daquele local sangue e até mesmo água. Ele sabia que ele ia ser crucificado, despido, e ele estaria ali envergonhado diante da sua casa, diante da sua família, porque diante dele estava Maria, a sua mãe, e estava João, o seu discípulo. Ele sabia todas estas coisas, a ponto de dizer: Pai, se puderes, passa de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. E ele ora novamente por 3 vezes. Ele fala: Pai, se puderes, passa de mim este cálice, porque ele estava ali na forma humana. Ele sabia o sofrimento, ele sabia a dor, e por isso ele fala: faça esta ceia, participe do corpo e do meu sangue, e faça em memória de mim. Entenda que somos pecadores, e mesmo assim ele fez esse ato de amor sacrificial, essa entrega por amor a mim e a você. E muitos não têm dado a devida importância. Eu me lembro, na época da minha conversão, e eu já falei aqui para os irmãos, que eu morava num bairro chamado Pé Vermelho. Era terra pura, e era uma terra vermelha. Sabe quando você varre a tua casa, passa um caminhão, e já você tem que varrer de novo, porque o poeirão entrou para dentro da sua casa. E a gente chamava aquele bairro ali de Pé Vermelho. E morei ali. Quando chovia, queridos, o Pé Vermelho virava um lamaçal, barro para todo lado. E eu ia para a igreja, dava 40 minutos a pé. Eu tive que atravessar a cidade para chegar na igrejinha onde eu me converti, louvado seja Deus. E eu subia, amarrava, pegava a calça, a gente andava sempre social, era bem diferente aqui da juventude de hoje. Que benção, né? Mas é o seu tempo. Naquele tempo a juventude toda sentava aqui na frente, toda de terninho. Tudo de terninho e gravata. E a gente colocava a nossa gravatinha. Quem tinha terninho colocava uma camisa social, uma gravatinha, calça social. Eu não era acostumado. E quando eu me converti, eu usava só jeans. Aí eu tive que colocar uma calcinha social, todos os jovens estavam colocando. Falei: meu Deus, eu tenho que entrar nessa moda do social. E aí colocava a calça social, dobrava até aqui, pegava o sapato, punha na sacola, ia de chinelinho, amassando o barro vermelho, até chegar lá em cima. Quando terminava o Pé Vermelho, a gente entrava no asfalto. Eu procurava uma pocinha, lavava o pezinho, colocava meia, o sapato, e ia para a casa de Deus. Glória a Deus. Hoje dá uma trovejada. A galera fala: vamos para a igreja não, gente, vai chover, não tem carro, não vamos para a igreja não.
Hoje é ceia, mas olha o trovão. Ah, se esse raio cai no nosso carro. E não vem para casa do Pai. Eu andava 40 minutos amassado o barro e chegava na casa de Deus. E às vezes não tinha, porque jovem às vezes não está preocupado com esse tipo de coisa. Guarda-chuva. Morava sozinho. Só lembrar do guarda-chuva quando a chuva caía, quando parava. Você esquecia do guarda-chuva. Não, preciso comprar um guarda-chuva. Parava a chuva, tem guarda-chuva por aqui? Aí vinha a chuva, você vai, preciso comprar um guarda-chuva. Subia sem guarda-chuva. Às vezes chegava na igreja ensopado. Chegava ensopado. As diaconisas vinham com a toalha, a gente passava lá no cabelo, dava uma enxugada e ia cultuar a Deus. Amém, querido? De quando eu me converti até hoje, fazem 27 anos, eu perdi 6 ceias. 6 em 27 anos. Amém, querido? E perdi no mês passado, por conta da DEC. Que veio para arrebentar a boca do balão. E aí eu estive aqui na ceia com vocês. Senti muitíssimo, porque eu amo estar na casa do Senhor. Amém, amado? Glória a Deus. Nossos pecados sobre o Cordeiro de Deus. Em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Amém, amado? Além de toda a vergonha que Jesus passa, ele carrega sobre si o pecado da humanidade. Os pecados passados, os pecados presentes e os pecados futuros estavam sobre ele, e ele os leva com prazer, porque é o amor de Deus para conosco. Ao morrer na cruz, Jesus levou sobre si os pecados daqueles que creram nele em todas as épocas, antes e depois de sua vinda. Os de antes creram que Deus providenciaria um cordeiro. Os de hoje, que Deus já providenciou para você? Já. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Aleluia. Na cruz, Jesus também tirou o pecado do mundo, ou seja, restaurou os fundamentos da própria criação. Sua morte foi primeiro para resolver a questão do pecado no que diz respeito a Deus, e segundo para resolver o problema do homem. Jesus já tirou o pecado do mundo e limpou os pecados dos pecadores que creem nele como Salvador. Aí é onde está a diferença. Ele tirou os pecados, e certamente é para a minha vida quando eu creio no ato sacrificial, creio no Senhor. Hebreus 9:28 diz assim: também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para... Diga, eu sou este. Nós somos, querido. Essa palavra é para entendermos o porquê desse momento, o porquê dessa noite, o porquê deste pão, deste suco, para que eu e você tenham entendimento que tudo isso foi por amor a mim e por amor a você. Tudo isso porque nós merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o Senhor providenciou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para morrer no meu e no teu lugar. E a palavra do Senhor, ela nos pede a reflexão, examinar para participar, mas não examinar para dizer, sou santo, então eu posso participar. A palavra do Senhor fala examinar, para nós entendermos a nossa condição. Qual é a nossa condição? Pecadores. Nós erramos, nós pecamos,
Nós precisamos de Deus. Quando fala para examinar, não é para que você use a tua autocrítica e o teu próprio julgamento e ache indigno de participar da ceia, mas para que você entenda: eu sou falho, sou pecador, mas estou aqui pela graça e posso participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Você pode participar, só tem esse entendimento, que você não se julgue a ponto de dizer não mereço, mas que também você não se julgue dizendo eu sou bom, eu sou santo, então eu posso. Não, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas estamos aqui pela graça divina. Estamos aqui e podemos buscar perdão dos nossos pecados. Falar: Senhor, perdoa, porque eu sou falho, perdoa porque eu pequei. E se há algo que possa ser resolvido, faça já. Se há alguém para se pedir perdão, peça já. Se há alguém com quem você falhou, não somente consigo mesmo, porque nós pecamos por atos, pensamentos e palavras, mas às vezes pecamos com o próximo, no falar. Pecamos com a esposa, peca com o marido no falar, nos atos, o marido com a esposa, os filhos que não honram os pais e não os obedecem, namoros sem santidade, relacionamento pecaminoso, abominável aos olhos de Deus. Quantas falhas, quantos erros, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele nos perdoa, que o seu amor é tão grande, e Ele demonstrou nisso. Ele envia Jesus para morrer no meu lugar, no teu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o teu. Ele te perdoa. Só seja sincero. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que não tome essa ceia para a sua própria condenação, achando-se justo para participar, ou achando-se pecador para não participar. Mas que você possa encontrar em si mesmo a responsabilidade de saber que você é falho, que eu sou falho, mas eu estou aqui para a glória de Deus e você também. Não vamos levar a ceia como um ato qualquer, como religiosidade. Não é mais uma não. É um momento especial de comunhão com o Pai. Curva a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor é conhecedor dos nossos corações, das nossas vidas, das nossas limitações. E Tu sabes, ó Pai, que somos falhos. Tu sabes que somos imperfeitos porque habitamos nessa carne. E a nossa carne sempre quer nos induzir ao erro, ao pecado, às coisas carnais. Porque a carne busca das coisas carnais, mas o Espírito busca das coisas espirituais. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos examinamos e entendemos que somos falhos, que somos imperfeitos, mas a cada passo que entendemos a nossa perfeição e as nossas falhas, também entendemos o quanto necessitamos do Senhor, o quanto precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, purifica nossa alma, nosso ser, nosso coração, a nossa mente. Perdoa os pecados cometidos contra Ti, por atos, pensamentos, palavras, os pecados até mesmo inconscientes, no tratar, no falar, e que não percebemos que estamos ferindo, magoando, machucando. Em nome de Jesus, tenha misericórdia e piedade de nós. Abençoa-nos, ó Pai, pois vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Que nós tenhamos um entendimento, e mesmo sendo pecadores, nós precisamos, ó Pai, de reconciliação. Precisamos, Senhor, renovar esta aliança. Precisamos, Senhor, estar caminhando
para a tua glória, para a eternidade. E não continuar na prática do erro, não continuar na prática do pecado, mas pedindo que o Senhor nos dê força pelo poder do Espírito Santo para que vençamos a carne a cada dia. E cada dia seja um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de teu favor. Estejas conosco e abençoa-nos poderosamente. Para a tua glória te pedimos. Amém e amém. Diz a palavra do nosso Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Estenda a tua mão, querido. Pai, venha abençoar estes pães, que é o simbolismo do corpo de Jesus, para a renovação, Pai, das nossas vidas, para que possamos perpetuar a nova aliança. Em nome de Jesus, consagra estes pães. Derrama, Senhor, a tua bênção e o teu favor. Santifica. Eu te peço para a tua glória. Amém e amém. Você pode pegar do pão, não coma ainda, apenas segure em sua mão. Enquanto isso, nós vamos louvando ao nosso Deus. Glória a Jesus. Porque
realiza enviando Jesus a este mundo para morrer no meu lugar, no lugar deste amado irmão, amada irmã, no nome de Jesus. Derrama a tua bênção, opera, Senhor, os teus milagres. Eu te peço para a tua glória. Amém e amém. Podeis comer o pão. E a palavra continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beber em memória de mim. Porque todas as vezes que eu comer deste pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Estenda a tua mão. Senhor meu Deus, eis aqui o suco da vide. Simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Sangue derramado por amor a cada um. Sangue este que nos lava, que nos purifica de todo mal, de todo pecado, e que nos fortalece nas batalhas espirituais. Venha, Senhor, ministrar o teu poder de cura, porque também esta é noite de cura. E ao tomarmos do cálice, haja, Senhor meu Deus, cura no corpo, na alma, no espírito, no nome de Jesus. Manifesta a tua glória, derrama do teu poder, eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Agora você pode tomar do suco, depois colocar na bandeja o cálice.